Graça e paz. Hoje vamos tratar de um assunto que é sobre a nossa identidade. Às vezes as pessoas perguntam assim: quem você é? E às vezes você fala assim: eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou nutricionista. Isso não é quem você é. Isso aí é o que você faz. E um grande problema hoje é as pessoas saberem quem ela é. É algo que a gente precisa ter isso muito definido, muito certo na nossa vida. E hoje eu vou estar falando alguns inimigos, algumas situações, alguns coisas que nos fazem, nos impede de enxergar quem nós somos. Eu coloquei o nome assim de os inimigos da identidade. E o primeiro deles, eu quero ler, está aqui em Êxodo 3, o 10 e o 11. Quando Deus fala com Moisés, né? E aí ele fala assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? Ou seja, a baixo estima, ou a baixo autoestima, né? Moisés, ele se achou indigno. Ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor me mande? Então, dos primeiros inimigos é essa baixa autoestima. É a falta de credibilidade em nós mesmos. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Ninguém. Né? Tem uma frase que diz assim, deixa eu lembrar ela: o mercado desvaloriza quem não se valoriza. Se você vai fazer uma entrevista e você começa a se desvalorizar, o que acontece? A pessoa fala assim: nem essa pessoa acredita nela, eu vou acreditar? Nem essa pessoa coloca fé nela, eu vou colocar? Ou quando você vê algo muito barato, você fala assim, você desconfia, você fala assim: não, isso não deve ter qualidade, não. Isso está muito barato, isso não deve ter qualidade. Então, essa questão da baixa autoestima, ela nos leva a negar mesmo a credibilidade em nós mesmos. E se nós não acreditamos em nós, ninguém vai acreditar. Isso é algo patético, né? E Moisés então fala assim: quem sou eu? Quem sou eu para que vá? Né? Aí ele fica se menosprezando, dizendo: olha, eu sou duro de palavras. E ele começa a enumerar os seus defeitos. E não olha em nenhum momento para as suas qualidades. Ele não valoriza as suas qualidades, ele só valoriza os seus defeitos. Então tem pessoas que é assim, são pessoas negativas, que têm baixo autoestima e que só vê o que? Os seus defeitos. Nunca valoriza quem ela é, os pontos fortes, né, da sua personalidade, os pontos fortes que ela tem. Vai estar sempre falando que não é capaz, que não pode, que não consegue. Por quê? Porque ainda não sabe quem ela é, ainda não conhece a sua verdadeira identidade. Então, a primeira coisa é essa baixa estima. Você precisa trabalhar isso, porque você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você, que você é capaz, que você pode e quem você é. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, essa baixa autoestima, ela nos faz sempre olhar para baixo, sempre olhar para o caos, sempre olhar de forma que não tem jeito, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou, que não vai dar certo. Então, tudo isso nos leva para essa situação. Então, a nossa fraqueza é a oportunidade de Deus se revelar. O foco aqui não era quem Moisés era, mas quem Deus era. E aí ele pergunta: mas em nome de quem eu vou me apresentar a Faraó? E Deus fala assim: você vai apresentar no nome do Eu Sou. Moisés não era. Moisés achava que ele não era. Ele não era, eu não sou. Eu não sou capaz, eu não posso. Aí Deus fala: eu sou. Eu sou. E o Eu Sou te enviou. Então, se você é enviado pelo Eu Sou, se o Eu Sou é o seu Deus, então você é. Você é filho desse Deus. Você é capacitado.
Porque é esse Deus que capacita. E quando Deus ele fala eu sou, ele não está falando eu faço, eu sou libertador, eu liberto, eu curo, eu transformo. Ele não estava falando nada das suas atribuições, ele estava falando da sua essência, eu sou. E nós sabemos que Deus ele é amor. E tudo aquilo que Deus, todas as suas qualidades, as suas atribuições, ela vem através disso, do amor. Do amor. E ele amou aquele povo de Israel, e ele ouviu a aflição do povo que estava lá sendo escravo, e agora ele está chamando Moisés. Mesmo Moisés dizendo, eu não sou, eu não posso, eu não dou conta, enumerando seus defeitos, ele está dizendo, o eu sou te enviou. Você pode não ser, mas eu sou. Eu sou. Você pode achar que você não é, porque Moisés era. E nós vamos ver isso, né, para frente. Mas ele, naquele momento, ele estava achando que ele não era. Então, Deus se apresenta para ele como o eu sou. Outra situação que nós vemos é um outro inimigo, que é o ativismo. O ativismo é uma estratégia do diabo que nos deixa, né, tão ocupados, que nos deixa tão cheio de coisas para fazer, e que a gente às vezes não tem a consciência de quem nós somos. Nós apenas achamos que somos servos, que nós temos que servir, fazer, e nunca nunca enxerga a prioridade. Nós vamos ver isso aqui no texto de Lucas, Lucas 10. Lucas 10 é a história, né, da Marta e da Maria. Vamos lá ver. Lucas 10, 38. Deixa eu achar aqui. 38 ao 42. Fala assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em Jesus em uma aldeia E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando disse ao Senhor, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ou seja, o ativismo nos faz perder a prioridade, perder o foco. Nós nos enxergamos apenas como servo. Ele rouba o quê? A nossa intimidade com Deus, a nossa prioridade, que é estar na presença de Deus, que é ter intimidade com o Senhor. E outra coisa, o ativismo ele nos faz questionar Deus. O que acontece? Senhor, o Senhor não te importas, né? Marta achou que ela estava muito cheia de razão, que ela estava muito certa. Senhor, o Senhor não te importa que eu sirva só enquanto que a minha irmã fica aí sentada, ouvindo o Senhor? E quantas vezes nós, por fazermos muita coisa, chegamos para Deus e fala, Deus, olha, eu cuido da escola dominical, eu prego a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e nós vamos enumerando para Deus um monte de coisas. E aí falamos assim, o Senhor não está vendo, o Senhor não faz, o Senhor não me dá. Nós somos igual aquele servo, né? O filho mais velho lá do pai, do filho pródigo. Eu te sirvo tanto tempo, eu faço tanta coisa, o Senhor não me dá nem o cabrito, e nós fazemos a mesma coisa, nós começamos a questionar Deus. Sabe por quê? Porque nós não nos vemos como filhos, nós não sabemos a nossa identidade, aí nos vemos apenas como servo. E aí o servo, ele acha que ele tem direito de questionar, porque ele trabalha tanto que ele pode questionar. Não, mas eu estou trabalhando demais, o Senhor não se importa com isso, não? E aí o Senhor vira para ela e fala assim, Marta, Marta. Geralmente, quando alguém fala o nome duas vezes, né? Tá fazendo uma correção. Deus, o Senhor Jesus foi só duas pessoas que ele falou, Marta, Marta. Depois ele fala, Pedro, Pedro. Então, assim, estava chamando a atenção, né? Então, Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Então, o ativismo, ele nos deixa ansiosos, cansados
e não agradamos a Deus. Quem que estava agradando o Senhor aqui? Era Maria. Era a atitude de Maria. Então, o ativismo, ele rouba a nossa identidade de filho. Nós não nos vemos como filho, nós nos vemos como servos. Que nós temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar. O Senhor não precisa de servo. A intenção de Deus é ter uma família, é ter filhos e não servos. Outra coisa, irmãos, é a inveja. A inveja também rouba a nossa identidade. Nós vamos ver um texto que está aqui. Tem vários textos, né, que falam a respeito da inveja, mas eu quero ler o de Saul aqui, está em 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel 18. O verso 7 fala assim: E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquelas palavras pareceu má aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Ou seja, Saul, ele não viu as qualidades dele. Saul também era um guerreiro. Saul era um homem mais bonito que tinha, alto. Saul foi ungido, né, pelo profeta, escolhido por Deus, aprovado pelo povo. Saul, ele não conseguiu ver as suas qualidades porque ele tinha inveja. E a inveja faz com que você deseje aquilo que é do outro. Olha, estava olhando ali. A inveja é sentir tristeza com a alegria e a prosperidade do outro. Saul, ele se sentiu inferiorizado, ele se sentiu triste com a vitória de Davi, sendo que Davi estava do seu lado. Davi era o chefe do seu exército. Em vez de ele ficar feliz que ele estava tendo um chefe do exército que ganhava vitórias para ele, que era uma pessoa capacitada, não, ele se viu agora com tanta inveja, que ele se anulou. Ele se anulou. E ele disse: olha, o que falta para ele senão o reino? E a partir daí ele começa a perseguir Davi e querer matar Davi. Então, a inveja, ela te impede de ver quem você é. Porque você se concentra tanto na vida do outro, quer ser tanto o outro, que esquece quem você é. Esquece, né, a pessoa maravilhosa que você é, as capacidades, os dons que você tem, os talentos que você tem, para ficar de olho no do outro. Então, a inveja rouba a nossa identidade. É um inimigo da nossa identidade. Outro inimigo da nossa identidade, irmão, é o medo. Quer ver aqui em Êxodo 4? Vamos voltar lá em Êxodo, né? Vamos lá na história de Moisés. Eu acho tão linda a história de Moisés. Aí Êxodo 4, versículo do 1 ao 5, fala assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: Que é isso que está na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Irmãos, olha que interessante, como Deus trabalha, né? Deus trabalha de uma maneira tão tremenda, né? Ele usou aqui agora, falou com Moisés: O que você tem na mão? Ele falou: Uma vara. Aí ele mandou jogar na terra. Aí quando ele joga ali, ela vira uma serpente. Moisés tinha medo de serpente, porque ele fugia dela. Ele começou a fugir daquela serpente. E aí Deus fala assim: Pega nela pela cauda. Irmãos, quem que pega uma cobra pela cauda? Se você pega uma cobra pela cauda, ela vira a cabeça dela e te pica. Não é verdade? Todo mundo, quando você vê alguém pegando cobra, eles pegam ela pela cabeça e segura, né? Para que ela não dê o bote, para que ela não abra sua boca e dê o bote. Mas o que acontece? Deus fez com que Moisés agora, ele enfrentasse o seu medo. Deus fez com que ele enfrentasse o seu medo. E aquela serpente, então, quando ele enfrenta o seu medo, a serpente, então, se torna novamente na sua mão um bastão. Um bastão. E é interessante, né, que com esse bastão, Moisés, depois ele abre o Mar Vermelho, ele toca na rocha e sai águas, e tanta coisa acontece durante esse bastão, né? Ele toca nas águas do Nilo e elas se tornam sangue.
Quantas coisas? Então Deus, ele faz do seu medo o quê? Ele transforma o seu medo em autoridade. Quando nós enfrentamos esse medo, quando nós enfrentamos os nossos medos, o nosso medo se torna o lugar da nossa autoridade. Porque você diz, olha, eu tinha medo, mas eu já venci. Eu venci. E aí isso se torna o quê? Uma autoridade na sua vida. Você se torna autoridade nisso. Irmãos, outra coisa é a rejeição. Rejeição também rouba a nossa identidade. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas lá em Juízes 11 fala de um rapaz, né, chamado Jefté. E Jefté, ele era um homem guerreiro, valoroso, porém ele era filho de uma prostituta, com Gileade. Quando Gileade morre, os seus filhos falam assim, você não vai herdar conosco. Ou seja, chegou o momento, né, de dividir a herança, e eles falaram, você não vai ter herança aqui, porque você é filho de uma prostituta. Então, a rejeição, ela rouba a nossa identidade. Nós sempre vamos nos achar menor, por sermos o quê? Essas pessoas que foram rejeitadas. E aí, o que acontece com Jefté? Ele era valoroso, ele era valente, ele era inteligente, ele era um guerreiro. E o que acontece? Ele foge ali daquela cidade, vai para onde? Para uma cidade chamada Tobi. E nessa cidade ele se junta com quem? Com marginais. Com marginais. Por quê? Porque a sua identidade agora de filho foi roubada. Ele era filho de Gileade, mas a sua identidade foi roubada. Seus irmãos agora o expulsou dali de casa. Seus irmãos não deram para ele a herança que lhe era cabida. Então, a sua identidade ela foi roubada. E a pessoa, quando ela é rejeitada, se você ler a história de Jefté vai, né? Depois há uma guerra, o povo vai lá buscar Jefté para ele fazer a guerra para Israel, para ele liderar, né, os guerreiros ali, liderar o exército. E ele faz um voto para Deus, que aquele que saísse primeiro ao seu encontro, ele mataria. Deus não aceita voto, Deus não aceita voto de sacrifício humano. Mas quem que sai ao encontro dele? Ele achou que seria um dos seus irmãos. Mas quem saiu ao seu encontro? A sua filha, a sua única filha. Ele não matou a filha, mas a filha nunca se casou. Ele matou toda uma descendência. Ele não teve descendência. E que coisa triste era naquela época um homem que não tinha descendência. Naquela época, o importante era ter filhos e muitos filhos. Era importante que o nome da pessoa ela fosse sendo passado de geração para geração. E ele não teve isso. A sua filha não teve. A única alegria das mulheres naquela época era casar e ter filho. E isso foi roubado. Ele matou os sonhos da sua filha. Ele não matou ela fisicamente, mas interiormente ele matou. Ele matou o sonho, ele matou os projetos. Ele matou, né, aquela pessoa a quem ele mais amava. E a pessoa rejeitada geralmente é isso. Ele ele mata a sua identidade e mata a pessoa a quem ele ama. E outra coisa que destrói a nossa identidade é a comparação. Eu quero ler aqui um texto que está em Gênesis 29, 16 e 17. Fala assim, e Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. E Lia era de olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa de vista. Irmãos, a comparação. Imagina as duas, né? Aí fala que Lia, ela tinha os olhos o quê? Tenros. Ou seja, os olhos dela não tinham brilho. E a palavra de Deus fala em Mateus 6, 22, né? Que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Alguns textos falam que os olhos são a janela da alma. Ou seja, Lia, ela tinha um problema muito grande. Lia, ela tinha um problema interior tão grande que as pessoas olhavam para ela e viam nos olhos dela o quê? Tristeza. Porque você já reparou quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está alegre, os olhos da pessoa brilham, passa vida, aqueles olhos passam vida. Os olhos de Lia passavam tristeza, angústia. Então Lia, ela tinha um problema muito grave na sua alma, que transparecia o quê? No seu rosto, nos seus olhos. Por quê? Qual que era esse problema, irmãos? A comparação. O tempo inteiro havia aquela comparação entre ela e Raquel, porque a Raquel era linda, a Raquel era formosa e a Lia não. E essa comparação roubava a identidade de Lia, roubava as qualidades que Lia tinha.
Então, Lia, então ela era desprezada. Então, ela sofria muito com essa comparação. E comparar, irmãos, é matar a diversidade, porque ninguém é igual a ninguém. Essa questão de comparar, nós temos que parar com isso. Nossa, comparar um filho com o outro. Cada um de nós temos uma digital, cada um de nós nascemos com certas qualidades, cada um de nós temos as nossas diversidades, mas essas diversidades não é para trazer divisão, não é para trazer confusão, mas é para trazer complementabilidade, uma completa a outra. Então não se compare a ninguém, você é único. A nossa digital, ela é única. Ainda que você seja filhos gêmeos, da mesma placenta, você não vai ter a mesma digital do seu irmão. Então, não se compare com ninguém. Saiba quem você é, saiba as qualidades que você tem, saiba a pessoa maravilhosa que você é. É você que tem que enxergar isso, que você é uma pessoa preciosa, que você é uma pessoa maravilhosa. É você que tem que ver isso, porque depois que você enxergar isso, as outras pessoas vão enxergar. E para finalizar, eu quero ler um texto que está aqui em 2 Coríntios. Paulo, olha o que Paulo fala. 2 Coríntios 10, versículo 12, fala assim, ó. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Ou seja, nós não vamos nos comparar, nem nos classificar com ninguém. Mas estes que já medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Sem entendimento. Você não precisa se comparar com ninguém, porque você é único, você é única. Então entenda uma coisa. Talvez a sua identidade está sendo roubada pela baixa autoestima, está sendo roubada, né, pelo medo, está sendo roubado pela inveja, está sendo roubada pela comparação, está sendo roubada de alguma forma pela rejeição. Então preste atenção, você é único, você é especial e você tem uma identidade única. Deus te criou único, né? Olha, quando Deus encontra Moisés, Moisés achava que ele não era nada, que ele não podia nada. Olha o que Moisés, quando ele entende quem ele era em Deus, não nele, mas em Deus. Olha quanta coisa. Moisés é citado que fala que não houve profeta como Moisés. Então que você entenda que não há ninguém como você. Não há ninguém como você. Você é mais do que especial para o Senhor. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Amém?